Olá, caríssimos. Sejam todos e todas bem-vindos aqui no canal. Vou fazer um vídeo sobre geometria, mas que usa a ideia de grupos, mais um, nessa sequência. Estão vendo que eu sou fã de teoria de grupos, né? Fiz uma boa quantidade de vídeos sobre grupos, mas que o que eu gosto mesmo é aplicar grupos em problemas de geometria. Eu vou descrever o grupo das isometrias do plano. É um negócio riquíssimo, super bonito. Dois livros que eu gosto muito disso. Um do Elon Lages Lima, que é editado pela Sociedade Brasileira de Matemática, e um que é do Sérgio Alves e da Maria Elisa Galvão, professores da USP, editados pelo IME da USP. Os dois tratam do mesmo tema. Então pensa que eu estou olhando para o plano e que eu vou pegar isometrias. Então são aplicações do plano no plano que preservam distância. Dados dois pontos, você olha a distância entre eles, eles vão parar em pontos que estão com a mesma distância original. É possível descrever todas as isometrias. Esse problema tem uma questão filosófica extremamente importante, que é a questão de congruência de triângulos. Olha que coisa bonita. Na fundamentação da geometria que o Euclides fez, ele não colocou congruência de triângulos como um axioma, mas ele usava de forma tácita um princípio físico, que se dois triângulos tinham aquilo que nós chamamos de condições de congruência, por exemplo, os três lados congruentes, eles podiam ser superpostos. Então, o Euclides, no meio de uma argumentação, ele se dava o direito de pegar um triângulo e fazer esse triângulo se superpor a outro triângulo, no caso que eles fossem congruentes, claro. Mas isso levantou uma questão quando, já no fim do século XIX, se começou a enxergar a geometria com muito rigor e querer axiomatizá-la. E a solução mais simples, que já está nos trabalhos do Hilbert, por exemplo, já na virada do século XIX para o século XX, é que o caso lado, lado, lado é um axioma, o caso de congruência, lado, lado, lado. Então, se dois triângulos têm os mesmos lados de mesma medida, eles são congruentes. O que quer dizer que eles são congruentes? Que tem uma isometria que aplica um no outro. Isso é um axioma na construção de Hilbert. Então, olha que legal. Um caso de congruência tem que ser axioma. Os outros casos de congruência viram teoremas. Muitas vezes os livros didáticos não dão muita importância para isso. Mas filosoficamente é isso. Você tem que pôr alguma coisa nos axiomas. Essa é uma das soluções clássicas. Uma outra solução é construir uma teoria de isometrias e definir congruência como sendo aqueles triângulos, dois triângulos são congruentes, se existe uma simetria que aplica um sobre o outro. Na construção mais clássica, mais comum, a congruência é um axioma e essa história de que dois triângulos são congruentes, se e somente se existe uma simetria que aplica um no outro, é um teorema. Essa construção que eu vou resumir aqui para vocês, isso é um teorema. Super bonito isso e remonta aos fundamentos da matemática. Quais são todas as isometrias do plano? Eu vou descrever algumas. Por exemplo, a função identidade é uma isometria, a gente costuma colocar lá parte. Ela poderia ser pensada como uma translação de vetor nulo ou uma rotação de ângulo nulo. Mas normalmente deixa-se a identidade à parte porque ela tem todo mundo invariante, né? Todos os pontos são fixos. Uma translação é uma isometria. O que é uma translação? É pegar o plano e transladar de uma direção de um módulo constante. Todos os pontos deslizam. Para descrever a translação, eu preciso dizer uma direção para onde eu vou transladar. Eu preciso dizer um sentido, se eu vou transladar para lá ou para cá, nessa direção. Dada uma direção, eu posso transladar para um lado ou para o outro. E o tamanho da translação, o tamanho do deslocamento. Opa, eu tenho que dar direção, sentido e módulo. Isso chama-se vetor. Então, tem duas maneiras de descrever translação. Usando vetor e usando o que é equivalente,
que é dizer qual é a direção, qual é o sentido e qual é o tamanho da translação. Usando o vetor, a translação fica dada por um vetor V. E como que é a fórmula da translação? Ela pega um ponto A e manda o ponto A no ponto A mais V. Aí a gente tem que definir essa operação geométrica de somar um ponto com um vetor. Corresponde a pegar o ponto e associar o vetor nele, e a imagem desse ponto é a extremidade do vetor aplicado nele. Então isso é uma translação e ela fica caracterizada por um vetor. Se eu pegar o vetor nulo, ela vira identidade. E a outra maneira de caracterizar a translação é então falar que eu desloco, dou a direção, o sentido e o tamanho do deslocamento, que é a mesma coisa que dá o vetor. Quando a gente faz esse estudo, teoremas que começam a surgir. Translação tem conjuntos, tem ponto fixo? Não. Se o vetor for diferente de zero, nenhum ponto fixo. Tem conjuntos invariantes? Tem. As retas que estão na direção do vetor, elas vão nelas próprias. Porque se você translada numa determinada direção, uma reta que já é paralela a esse vetor, ela simplesmente se desloca sobre si mesma. Então, nas isometrias, a gente gosta de olhar conjuntos invariantes e pontos fixos. A translação por um vetor não nulo não tem ponto fixo e tem retas paralelas ao vetor que são invariantes. Um outro tipo de isometria, rotações. Rotação em torno de um ponto. Você fixa um ponto e faz rotação em torno daquele ponto, de um certo ângulo θ. Se o ângulo for nulo, cai na identidade. Mas a identidade a gente deixa separada. E rotação de um ângulo diferente de zero. O que é rotação em torno de um ponto? Você fixa um ponto, pega as circunferências de centro nesse ponto e faz todo mundo rodar sobre essa circunferência do mesmo ângulo θ. Tem ponto fixo a rotação? Tem, o centro de rotação. Se você roda em torno de um ponto, esse ponto não sai do lugar. Então tem um único ponto fixo, uma rotação de ângulo θ. Um único ponto fixo que é o centro. E conjuntos invariantes? As circunferências. As circunferências de centro no ponto, elas rodam e elas são aplicadas sobre si próprias. Os pontos se deslocam, não ficam parados, mas eles vão sobre ela própria. Então veja só, aqui eu tenho invariância por retas e aqui eu tenho invariância por circunferências. Aqui eu não tenho ponto fixo, aqui eu tenho um ponto fixo. São simetrias, então, que têm uma atuação diferente sobre o plano. Reflexão em reta. Reflexão em reta, você tem o plano, você privilegia uma reta, qualquer uma, e qual que é a aplicação? Você manda um certo ponto do plano A, traça perpendicular à reta dada e pega no outro semiplano o ponto que tem a mesma distância da reta. Como se fosse uma reflexão no espelho. Você trata como se a reta fosse um espelho e você faz a reflexão nessa reta. Então você fixa uma reta, para cada ponto você olha a perpendicular que passa pelo ponto e corta a reta e pega no outro semiplano, você tem o A, você pega no outro semiplano o ponto B, que tem a mesma distância em relação à reta. Essa é a imagem do A. Isso é uma reflexão em reta. Teoremas que a gente vai demonstrando quando vai construindo essa teoria. Rotação é diferente de translação, já demonstrei porque quando eu falei dos invariantes serem diferentes. Reflexão, tem ponto fixo? Tem. Infinitos, mas não é o plano todo. A identidade é o plano todo, a translação ninguém, na rotação é o centro de rotação, na reflexão em reta, a reta é invariante, é fixa. A reta fica parada, os pontos da reta não saem do lugar. Então ela tem uma reta formada de pontos fixos. Invariantes, as retas perpendiculares à reta dada vão parar sobre si próprias. Então você tem muitos conjuntos invariantes na reflexão em reta. Todo conjunto que for simétrico em relação à reta, ele tem como imagem ele mesmo.
Você pode pegar uma circunferência, que a reta seja um diâmetro, ela vai nela mesmo, simplesmente cada metade reflete sobre a outra. Então, a reflexão em reta tem um monte de conjuntos invariantes e uma reta de pontos fixos. Isso mostra que reflexão em reta é uma coisa, rotação é outra, translação é outra, identidade é outra. E tem um quarto e último tipo, que são a palavra em inglês, bem curtinha, é glide, de deslizamento mesmo, e que em português não se teve uma palavra muito feliz, então os autores costumam usar reflexão transladada. O que é um glide? É uma figura super interessante. Você imagina uma reta, vou mostrar aqui, vou pegar a letra F, vou mostrar onde vai parar o F quando eu aplico um glide. O que você faz com o F? Primeiro você reflete numa reta R, por isso que é reflexão transladada. Refletir o F numa reta R, eu obtenho uma imagem que é um F refletido naquela reta R. É diferente do próprio F, né? É a imagem simétrica do F. E aí eu translado de um vetor V. Então, o que é uma reflexão transladada? Eu pego a minha figura, reflito numa reta R e translado por um vetor V paralelo à reta R. Não é uma translação qualquer, é uma translação paralela à reta inicial. Tá? Isso é uma reflexão transladada. Tem ponto fixo? Ponto fixo, não. Porque todos os pontos vão transladar e a translação não tem ponto fixo. O que a gente tem como invariante? A reta R vai sobre ela própria e quando translada ela vai sobre ela própria. Então a reta R ela é fixa na reflexão, invariante na translação, ela vai sobre ela própria. Isso é uma reflexão transladada. A gente consegue falar em orientação do espaço, a reflexão e a reflexão transladada invertem a orientação, as translações e rotações preservam a orientação. Aí, no construir essa teoria, a gente demonstra um monte de coisas. Tem alguns teoremas que falam assim, se uma isometria tem 3 pontos fixos, então ela é 3 pontos fixos não colineares. Se tem 3 vértices de um triângulo que são fixos, então é a identidade. E a gente vai demonstrando teoremas que caracterizam quais são as isometrias. Um dos teoremas é que se você fizer composição entre essas isometrias, aplica uma rotação, depois uma reflexão, depois um glide, depois uma translação, depois outra rotação. Você acaba caindo numa delas mesmo. Elas são fechadas por composição de funções. Se você aplicar sucessivas vezes essas 4 ideias, você cai numa coisa que é uma delas. Você não tem nada além delas no mundo das isometrias. O mundo das isometrias é fechado por operações com essas 4 coisas. Isso é um grande teorema que pode ser enunciado assim. Seja φ uma isometria do plano. Então, teorema. Ou φ é a identidade, ou φ é uma translação, ou é uma rotação, ou é uma reflexão em reta, ou é uma reflexão transladada. Ponto. Não existem outras isometrias. Eu vou repetir a ideia. Se você compuser 2 dessas, continua sendo uma isometria. Então poderia alguém pensar que se compuser uma rotação com uma reflexão transladada, vai dar uma coisa que não é nenhuma delas. Não. Uma rotação com uma reflexão transladada é uma reflexão transladada, mas em uma terceira reta, que é a rotação da reta de apoio. E você tem um monte de teoremas desse tipo que dizem que não tem nada além delas. E compondo e usando essas isometrias, não vai aparecer nada de novo. A gente continua dentro. Elas formam o grupo das isometrias do plano. O teorema é, seja φ uma isometria do plano, então
Φ é a identidade, ou é uma translação num vetor V, ou é uma rotação de um ângulo θ, ou é uma reflexão numa reta R, ou é uma reflexão transladada. Super lindo esse teorema. Eles estão nesses livros que eu indiquei. E a descrição das isometrias é através de um grupo. Esse conjunto é um grupo. Tem uma estrutura algébrica operacional super importante, que é a estrutura de grupo. Esse resultado é lindíssimo, é assim, muito gostoso de estudar e acompanhar. E o que, no final de tudo, depois disso, a gente tem, inclusive, a conexão com o conceito de congruência. O que são figuras congruentes? Qualquer figura, em geral. A gente tem, muito facilmente, triângulos congruentes, né? Mas e figuras quaisquer? Quando é que duas figuras quaisquer são congruentes? Definição. Se existe uma isometria que aplica uma na outra. Esse é o conceito de congruência mais forte que tem na geometria. E para terminar, um estudo parecido pode ser feito no espaço. Ele fica um pouquinho mais sofisticado, lindo de morrer, mas, por exemplo, as rotações, a reflexão você não faz em reta, você faz reflexão em plano, rotação você faz rotação em reta, a reflexão transladada leva ao conceito de reflexão em espiral, porque você, ao rodar e transladar no espaço, imagina essa coisa, né? Você roda no espaço e translada. Você faz uma coisa que lembra uma hélice, porque a rotação no espaço transladada dá uma figura que tem formato de hélice. Mas daí é um estudo muito parecido. A categoria das isometrias é um pouco mais ampla, mas o teorema é o mesmo. Uma isometria é uma daqueles da categoria. No livro do Elon tem isso, no livro da Maria Elisa e do Sérgio Alves não. Legal? Eu acho esse tema fascinante.